Bem-vindos aqui ao Amazon Futebol C. Meu nome é Marcel e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a demissão aí do Rafael Lacerda do comando técnico da equipe do Amazonas. Pois é, né? O técnico acabou sendo demitido aí, faltando uma rodada para o encerramento da Série B. E agora quem vai assumir, né, o comando técnico aí para essa última rodada é o Ibson, que é o auxiliar permanente, né, da equipe e que vai ser treinador, né, aí nessa última rodada aí da equipe. E é complicado, né? Complicado, mas a gente vai comentar sobre esse assunto depois, né, que eu pedi o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá? Mas é muito importante você que está acompanhando aqui o vídeo, deixa o like, tá bom? Porque faz com que o YouTube recomende o canal para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo aqui. E também ó, a inscrição, né, para que a gente possa conseguir essa tão sonhada meta de chegarmos a 600 inscritos. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ontem, né, teve o aviso, né, a informação que o Rafael Lacerda estava demitido aí da equipe do Amazonas. Era para ter feito ontem o vídeo, mas só que como eu estava ainda meio enrolado no meu trabalho, né, ainda eu trabalho, não vivo aqui do YouTube, né, então eu tenho que dar uma prioridade no meu trabalho, né, porque é o meu ganha-pão. O dia que a gente conseguir monetizar esse canal, né, chegarmos pelo menos a mil inscritos, mil inscritos, aí a gente pega e dar uma investida maior aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Mas assim, é aquela coisa, né? A gente tem que manter nosso emprego. Então, assim, pessoal, é... então ontem eu peguei, né? Ouvi os noticiários e eu acompanhei realmente que o Amazonas estava demitindo o técnico Rafael Lacerda. E assim, né? Eu vou ser bem objetivo. Cara, o Rafael Lacerda, ele é o treinador que eu queria que o Amazonas tivesse, né? Para a temporada que vem. Acho, não, né? Sinceramente falando, não. Ele é um treinador que fez o trabalho dele, fez o papel dele, que é justamente manter a equipe na Série B, mas ele já era muito questionável ali sobre o comando técnico da equipe, né? Principalmente por parte da torcida, né? Que não estava gostando nada de alguns desempenhos da equipe, no caso, né? Aí em algumas partidas, principalmente jogando dentro de casa, né? Porque o grande problema do Amazonas nessa Série B, com que fez com que a equipe não lutasse aí por um acesso, foi justamente a campanha dentro de casa. Porque dentro de casa, onde a equipe era para se impor diante dos seus adversários, a equipe acabou rateando, né? Em muitos jogos, acabou empatando ou perdendo, né? Por exemplo, na primeira rodada, a equipe já perdeu para o Sport. Então é complicado, já começar perdendo, né? Aí dentro de casa é tenso, é complicado. E assim, né? O Rafael Lacerda, ele veio justamente porque a equipe tava meio que, sabe, muito irregular no início da temporada. Tanto é que chegou na final do Campeonato Amazonense, né? Ganhou o primeiro turno, depois foi pro. Perdeu nem passou, né? Aí pra final do segundo turno, mas decidiu o campeonato com a equipe do Manaus e acabou perdendo a decisão para a equipe do Manaus, né? E isso fez com que muito torcedor já ficou meio que, sabe, com um ponto de interrogação, né? Como que seria essa equipe jogando na Série B? Porque se não conseguia nem o título amazonense, já que a equipe é de Série B, né? É uma equipe da segunda divisão do futebol nacional, enfrentando times ali que estão na Série D, ou nem tem divisão, né? E não conseguiu o título, imagine jogando por times aí como Santos, Goiás, Vila Nova, equipes mais tradicionais aí no futebol nacional. Então, assim, né? Então, o Rafael Lacerda teve uma boa passagem, né? Para a equipe do Amazonas. Deixa eu ver os números aqui dele. Ó, só para vocês terem uma ideia, o Amazonas, o Lacerda, ao todo, né? No geral, ele tem 84 jogos, né? Com a equipe do Amazonas, tendo 40 vitórias, 22 empates e tendo 109 gols feitos. E o aproveitamento dele, né, de forma geral, é de 56,3%. Então, assim, uma porcentagem razoável, né? É razoável. Agora, eu tenho certeza, sinceramente falando, que o Rafael Lacerda foi demitido em si por conta do resultado, né? Contra o Goiás. Porque era o último jogo dentro de casa, a torcida estava ali presente, né? E o Amazonas acabou decepcionando e perdendo por 4-0. Foi um show, né, do Goiás. O Goiás realmente não tomou conhecimento do Amazonas e atropelou, né? Como eu já tinha falado, né,
no vídeo anterior, assim, era um jogo em que, sinceramente falando, por mais que não valesse nada, o Amazonas não ia nem brigar na parte de cima, né, para poder ter o acesso e também nem estaria com o risco de rebaixamento, mas mesmo assim era um jogo para poder encerrar bem a temporada, para mostrar realmente para a torcida que sempre estava ali apoiando, sempre estava incentivando essa equipe, sabe, que a equipe iria dar apenas um gostinho, né, de uma vitória no final da temporada. Assim, para poder dizer, não, poxa, a gente tá encerrando, a gente não conseguiu acesso, mas ó, vocês podem ter confiança que ano que vem a gente vai voltar e vai voltar mais forte para poder a gente conquistar o acesso. Mas não, qual foi a última impressão que a equipe deu aí nessa última partida dentro de casa? Foi que a equipe era uma equipe, sabe, largada. Era uma equipe que estava descompromissada com o campeonato. E isso daí é muito ruim, né? Porque, como eu falei naquele vídeo, né? Vocês podem acompanhar aí. Cara, a torcida paga ingresso, o ingresso é caro, acompanha essa equipe. Assim, não é estádio lotado. Não dá, o Amazonas assim não lotou, por exemplo, a Arena Amazonas foi uma lotação máxima da capacidade do estádio. Mas o público, assim, em termos de futebol amazonense, é um público bom, né? Eu estive presente em duas partidas da equipe do Amazonas para a Série B, lá na Arena Amazônia, e realmente o público é um público razoável, né? Um público que eu considero bom para os padrões aí amazonenses. Então, a torcida compareceu, mesmo com o ingresso ali com preço um pouquinho salgado, né? Que eu considero um pouco salgado para ficar acompanhando a equipe toda hora. Mas mesmo assim a equipe foi lá, a torcida foi lá, apoiou, incentivou, mas muitas vezes a equipe não demonstrava ali dentro de campo e não merecia esse apoio massivo, né, da torcida. Porque não é só o pessoal que tá ali no estádio, tem o pessoal também fora, né? Torcedores que fecham ruas, tem gente que fecha a rua aqui em Manaus para poder acompanhar o Amazonas. Tem torcida do Amazonas, principalmente o pessoal da Zona Leste, que acompanha bastante essa equipe, que abraçou, né, essa equipe aí e que empurrou, né, incentivando a equipe da Amazonas para poder ir rumo à Série B, a qual está nesse exato momento. Então, a equipe tinha que ter mais respeito pelo torcedor, sabe? E o que aconteceu realmente contra o Goiás realmente foi uma falta de respeito com a torcida. Então, muito por conta desse último resultado, é justamente que o Rafael Lacerda foi demitido. Agora, é aquela coisa. Eu tenho minhas críticas com o Rafael Lacerda, porque eu acho que ele muitas vezes escala errado, muitas vezes ele recua demais a equipe joga bem, faz o resultado, mas recua demais, aí chama o adversário para o seu campo de defesa, a equipe muitas vezes pega um empate e depois pega a virada. Então, eu tenho essa crítica, que muitas vezes o Rafael Lacerda é um técnico medroso, sabe? Ele é medroso, às vezes mexe errado, escala uma vez errado, insiste em alguns jogadores que não dão certo. Então, tenho sim minhas críticas. Mas agora, o seguinte, cara, demitir o cara faltando uma rodada para poder encerrar a Série B, eu não acho uma coisa legal. Pô, tá certo, poxa, não, mas tem que demitir agora, se não quer o cara, demite logo agora, para poder não começar um projeto desde cedo. Sim, eu concordo, porque se você não quer realmente um treinador, demite logo ele para poder já ir à procura de outro treinador, para poder já ir o quanto antes, né? Já logo preparando a equipe com o novo treinador, principalmente assim nesse final de temporada. Mas, cara, o Rafael Lacerda, como eu falei, ele não fez um trabalho muito bom, esplendoroso, porque se tivesse, o Amazonas estaria na Série A, ou então brigando aí pela Série A, tá bom? Mas fez um trabalho razoável. Para mim, ele cumpriu o papel a qual o Amazonas tinha ali na Série B, que era justamente permanecer na segunda divisão. Esse era o objetivo do Amazonas nessa temporada. Não era lutar pelo acesso, porque a gente sabia muito bem que o Amazonas, apesar de ter ali se aproximado ali de lutar por um G4, mesmo assim a equipe, assim, não tinha condições, né? A Amazonas, para a campanha que fez, não tinha condições de lutar pelo G4. Mas mesmo assim, né? A equipe fez uma boa campanha, uma campanha aí de meio de tabela, para mim, sinceramente falando, acho que tá muito bom, né? Pela primeira temporada jogando a Série B, o estreante na Série B, na segunda divisão nacional, então para mim tá ótimo. Então ele cumpriu com o papel. Agora, eu acho sinceramente que é uma sacanagem com o cara, sinceramente falando. Deixa o cara, já tem uma rodada. O que isso vai mudar pro Amazonas se o Lacerda comandar a equipe aí no último jogo? Sabe, deixa o cara se despedir da equipe aí, tenta, sabe, dar uma despedida mais assim, mais honrosa pro cara, sabe? Não demitir desse jeito, né?
Porque aí é jogar muito pra torcida, né? Porque a torcida pede, é, a gente quer o Lacerda fora por causa disso, daquilo. Beleza, a torcida quer. Mas quem tem que ver, decidir o que é melhor, é justamente o pessoal que é da diretoria, para poder avaliar o trabalho do cara. Como falei, pra mim, ele não era um treinador pro ano que vem. O Amazonas deveria contratar um técnico mais assim experiente, já de série B de campeão nacional, para poder realmente dar uma experiência para os jogadores que estão no elenco e vão vir para o elenco, né? Que o Amazonas precisa contratar, porque não é só pegar, como falei no vídeo passado, e demitir o treinador e não contratar ninguém, né? Porque o erro do Amazonas essa temporada foi justamente contratar muito jogador medalhão. Alguns deram certo, alguns, poucos, e outros deram muito errado. Por exemplo, o Jô veio pra cá, para o Amazonas, pensando, não, poxa, o Jô vai ser um cara realmente que vai lutar pela titularidade ali com o Sassá, né? Porque o Sassá no passado foi realmente uma grande Série C, ajudou demais a equipe do Amazonas. Mas o Jô passou batido, né? Se eu não me engano, acho que fez só 2 gols, né? Que eu me lembro, foi só 2 gols que o Jô fez com a camisa da equipe do Amazonas e depois disso desapareceu, né? Parecia um jogador que realmente estava aposentado, né? Ele estava aposentado, né? Ele só voltou porque aceitou o projeto. Mas, cara, muito paradão, sem mobilidade. Parecia realmente que é um cara que estava jogando ali um casado versus solteiros, né? Essa é a verdade. Entre outros jogadores, né? Aí que o Amazonas contratou, depois dispensou no meio da temporada. Então o Amazonas investiu demais em jogadores de medalhões, pensando que isso ia fortalecer a equipe e acabou não dando muito resultado, né? Muitos acabou rescindindo o contrato antes de desculpa, terminar a temporada, quase que não sai. Então o Amazonas tem que rever isso, pegar, contratar jogadores mais jovens, dar uma vasculhada aí no futebol nacional, aí de segunda divisão, futebols aí estaduais, para ver bons jogadores, né? E também ver também jogadores aí na base, né? Por exemplo, o Cocote, ele é um jogador que ele tem futuro, sinceramente falando. É um jogador rápido, habilidoso. Se pegar ele e trabalhar bem os fundamentos que ele precisa trabalhar, porque muitas vezes ele é um jogador meio afobado, às vezes ele não tem um passe tão legal, mas ele tem uma habilidade, você sente que ele tem um diferencial ali. Ele vai ser um bom reforço, né? Tanto é que a torcida pede muito ele, né? Ali para entrar na partida, porque ele é um cara que quando ele pega e entra mesmo, ali nos jogos, ele consegue ali dar uma animada, né, na partida. Então o Amazonas precisa dar uma vasculhada aí para poder encontrar bons talentos. Não é pegar somente um jogador medalhão aí, que já está prestes a se aposentar, para poder trazer para a equipe. É preciso ter jogadores experientes? Sim, é preciso para poder dar como posso dizer assim, uma equilibrada na equipe entre jogadores novos e jogadores mais veteranos, assim pode dizer. Porque se tem uma equipe só de garotos, aí fica complicado, né? Porque o pessoal não tem muita experiência, aí acaba muitas vezes falhando por conta de inexperiência, enfim. Acho que você já sabe o que eu quero chegar. Então, é preciso ter esse equilíbrio na equipe, né? Então, o Amazonas precisa dar uma vasculhada aí no futebol nacional para poder encontrar bons jogadores, né? E reforçar bastante, principalmente o setor defensivo, que é um setor que precisa de mais de reforço, né? A dupla de zaga ali é complicado. Os laterais ali, sinceramente, eu gosto do futebol do Fabiano. Por mais que muitas vezes ele é, acaba falhando defensivamente, né? Mas ofensivamente até que ele é um bom. Tem o Ezequiel também que é, é mais ou menos, mas eu acho que também precisa de alguém ali para poder substituir o Ezequiel. Meio de campo também precisa de contratação, né? Acho que o meio de campo aqui do Amazonas ali ainda precisa de um cara realmente que pense, né? Que orquestre as jogadas. E o ataque principalmente, né? Os dois pontas do Amazonas eu acho bom. Eu acho muito bom o Matheus Serafim e também o Enio, né? São dos jogadores de ponta de campo que eu acho muito bom. Agora, o atacante é que a gente tá precisando, né? A gente precisa de um cara que realmente que é fazedor de gols. Como eu falei, o Sassá já teve numa boa fase, ajudou demais a equipe, mas só que esse ano ele foi uma negação, né? Ele parecia um paredão, né? A bola batia nele e voltava. Ele não conseguia fazer nenhum domínio ali na grande área. Nesses últimos jogos que eu tava acompanhando, cara, toda vez que chegava nele, praticamente morria a jogada, né? Porque ele não conseguia fazer domínio, a bola batia nele e voltava. Ele não dava sequência às jogadas. Os pontas faziam uma grande jogada, né? E quando chegava nele, ele não conseguia concretizar em gol. E assim, né? O Amazonas precisa de atacante. Um atacante realmente que saiba fazer gol. Porque uma coisa também que o Amazonas falhou demais nessa temporada é que o Amazonas perdeu muito gol. O Amazonas criava demais, só que no momento da conclusão pro gol, a equipe acaba falhando, né? E perdemos gols inacreditáveis, né? Se tem até o próprio Enio, o Serafina,
O Wendel também perdeu uns gols nessa temporada que realmente foi de vestir aquela camisa do inacreditável Futebol Clube, porque realmente foi um lance inacreditável. E, cara, quando eu tava na torcida, quando ele teve um gol que ele perdeu, se não me engano, contra o Avaí, cara, que foi. A torcida só faltou chamar ele de santo. Porque, olha, foi complicado, foi tenso. Então, o Amazonas precisa de contratações. E boas contratações. Não é só pegar resquícios aí de jogadores que outros times não querem, né? Não, é preciso vasculhar, ter bons aí olheiros aí, caras realmente que entendam de futebol, para poder assim contratar bons jogadores e assim reforçar essa equipe pro ano que vem. Porque esse ano deu para provar que o Amazonas poderia sim brigar por um acesso. Poderia, se tivesse feito pelo menos 90% dos pontos, né, que disputou dentro de casa, né? Tivesse 90% de vitórias dentro de casa, o Amazonas estaria lá em cima, né? Eu posso ter certeza disso. Porque fora de casa até que o Amazonas até que se saiu razoavelmente bem. Mas dentro de casa que foi o grande problema para a equipe amazonense. Então assim, para encerrar o vídeo, cara, eu acho assim que o Rafael Lacerda, ele cumpriu seu papel, mas sinceramente falando, eu acho que foi uma sacanagem que a diretoria fez com ele. Deixava o cara aí nessa última rodada, que isso daí, ó, não faria a mínima diferença se o Amazonas perdesse, empatasse, ganhasse. Tanto faz porque o Amazonas já não tem mais nada que disputar na Série B. Mas é aquela coisa, né? O Amazonas pelo menos tem que terminar essa Série B com honra, né? Pelo menos uma vitóriazinha, né? Mesmo que seja fora de casa. Mas seria importante, principalmente contra o Ituano, né? Que o Ituano já está praticamente ali rebaixado, né? Então, o Amazonas precisa encerrar essa Série B com honra. Então, assim, deixava o cara lá, deixava o cara como técnico, né? Até por respeito, né, ao treinador que mais vezes, né, comandou a equipe. Então, deixava o cara, né? Encerra aí o último jogo. Aí depois disso, né, a gente conversa aí, a gente diz que não dá mais, que a gente quer um outro treinador, né, que pense alto. Até porque o Amazonas precisa ter uma mentalidade pra frente, né, pra cima, realmente uma mentalidade vencedora, de um cara realmente que queira subir com essa equipe, né. Então o Amazonas precisa ver outros ares, né. Precisa ser um cara realmente que queira realmente demais conquistar o acesso, né, e trazer reforço, obviamente, que não adianta só também trazer um bom treinador e não ter time para poder ele não ter matéria-prima, né, como posso dizer assim, para poder trabalhar, né. Mas assim, eu acho que o Rafael Lacerda realmente merecia um pouco mais de respeito nessa reta final de temporada. Mas é aquela coisa, infelizmente nossos dirigentes, né, isso de modo geral aí, do futebol brasileiro é desse jeito, né, é muito resultadista. Venceu, tudo ótimo, beleza. Perdeu um jogo de 4-0, como foi o caso do Rafael Lacerda, pronto, já demite. Agora, o grande questão somente foi a postura dos jogadores, né, porque também o técnico, por mais que tenha a culpa, mas a culpa não é inteiramente dele, né, também os jogadores também tem que entrar ligado, né, tem que pegar, ó, liga o start, a gente tá jogando aqui dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, a gente tem que dar o nosso máximo para poder a gente conseguir a vitória, né? Não ficar com aquela molezice ali, ficar ali, sabe, parece que jogando ali depois de ter comido uma feijoada ali, ali de final do ano, né? Não dá, né? Não dá. Também, a gente também tem que dar a César do que é de César, né? Também não, a gente não pode só inteiramente culpar o treinador. Também tem jogadores aí que também, sinceramente falando, já deu, né, o que tinha que dar nessa equipe aí. Lá ele. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que vem ajudando o canal. Então, pessoal, muito obrigado mesmo de coração. E vamos lá, pessoal, tentar bater nossa meta antes de chegarmos a 600 inscritos aqui no canal Amazon Futebol SC. Então eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e vejo vocês aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!